Bom, hoje no Plantão Justiça eu recebo o doutor Tito Brito Cavalcante, advogado especialista em direito tributário e público, para falar sobre as normativas que a Receita Federal tinha imposto às fiscalizações do PIX, normativas essas específicas de fiscalização nos valores e que foram revogadas pelo governo federal após pressão das fake news nas redes sociais. Doutor Tito, muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa 12 em Pauta. É uma honra recebê-lo aqui no nosso Jornal de Meio-Dia. Espero que o senhor tenha muito a contribuir com a gente e começar falando sobre, vamos entender, começar pelo começo, o que eram essas normas, essas determinações que a Receita Federal ia impor à fiscalização do PIX. Boa tarde a todos, boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui, é uma honra estar aqui. Veja bem, essa fake news iniciou-se informando erroneamente que haveria taxação. O governo em nenhum momento falou em taxação do PIX. E outra coisa, a revogação da Instrução Normativa 2219, que entrou em vigor em 1º de janeiro, no qual a fiscalização do PIX para pessoa física seria 5 mil e pessoa jurídica 15 mil, só fez piorar a vida do contribuinte. Ou seja, voltou ao que era antes. E como era antes? No ano passado, para trás, a Receita recebia informações de toda a movimentação financeira de 2000, da pessoa física. Quer dizer, antigamente era 2000. A situação piorou. O governo entendeu que seria melhor fiscalizar as movimentações acima de 5 mil. Se realmente 2.000 é muito pouco, é muita movimentação, e não é valor de grande capacidade contributiva. Isso levou a muito trabalho da Receita e levou a maior fiscalização do contribuinte. Porque a partir do momento que você vai de 5 para 2.000, reduz a fiscalização, você vai ampliar a quantidade de pessoas, inclusive pessoas muito pobres, que tem uma movimentação de 2.000 mensais. De início, é bom informar que essa fiscalização de 2.000, isso é um procedimento de fiscalização, não é nenhuma taxação. Não é nenhum tributo, nenhum imposto, nada do tipo. É um procedimento. E essa revogação, graças à fake news, só piorou a vida do contribuinte. Agora as pequenas transferências voltarão a ter fiscalização. E o que acontece com isso? Por que esse monitoramento? Importante. É importante dizer, esse monitoramento é justamente a fome da Receita, eu digo que reduziu para 2. Antigamente, os 5 mil que o governo tinha posto era bem melhor. Se reduziu para 2.000 toda a movimentação mensal. Mas as pessoas que ganham, que estão isentas do pagamento de tributação, não precisam se preocupar. Quer dizer, se você teve uma movimentação na sua conta de 27.110 ao ano, isso não tem preocupação. Mas a fiscalização tem vários instrumentos. Hoje a fiscalização brasileira, a federal, é uma das melhores do mundo. Criou uma ferramenta chamada E-Financeira, que fiscaliza todas as movimentações, inclusive o encerramento de contas, abertura de conta. Qual é o intuito disso? De arrecadar. E eu quero dar um exemplo aqui. Muita gente vai incorrer em crime tributário, pagar multa de 75%, que eu acho inconstitucional, isso no meu ver, como tributarista, mas a multa é de 75%. Muita gente já incorreu em crime tributário e não sabe. Vou dar exemplo. Dê um exemplo para o pessoal ficar sabendo como está incorrendo em crime tributário. Eu digo porque eu tenho vários clientes, a gente faz a defesa sempre. E, inclusive, tem uns erros de procedimento da administração, que ela tem certos pré-requisitos para abrir uma ação penal, para ela mandar para o Ministério Público Federal todos os dados para se abrir uma ação penal. O Ministério Público também não procura ver se os procedimentos foram corretos e já manda para a Justiça, e a Justiça já intima. Isso a gente chama no tributário de lawfare, que é a lei de fogo. É um tipo de lei para, na verdade, de cobrar. Você vai usar todo o aparato estatal judiciário, na verdade, como um cobrador de tributo. Entendeu?
E ainda quem não declara imposto de renda pode estar incorrendo em crime tributário. Vou dar explicação. Por exemplo, uma senhora tem um filho que está vendendo lanche, está indo bem, não tem conta bancária porque está com CPF em restrição, chamado de CPF queimado. Eu vou falar de uma forma bem simples. Né? Ela dá a conta dela para o filho usar. Ela não declara tributo porque ela não ultrapassa os 27 mil por mês, ou ainda que declarasse tributo, digamos que ela ganhe 6 mil mensais, ela faz a declaração em cima desse valor anual de 72 mil, que seria os 6 mil mensais, e não declara a parte do filho que está com aquela máquina usando. Isso para a Receita Federal, se cair na malha fina, ela automaticamente já cometeu um crime tributário de omissão. Né? Outro exemplo que está acontecendo muito, aparece muito lá no escritório, são pessoas que a empresa, a situação das empresas está muito difícil, empresa que está em execução fiscal, aí a pessoa começa a usar a conta da pessoa física, porque na execução fiscal já mandou penhorar os valores. Isso aí automaticamente incorrer em crime tributário não só na esfera federal, como na esfera estadual, a depender do tributo que se pague, né? Se for uma empresa que pague ICMS. Né? Pode ter o procedimento criminal das duas partes e multa de 75% das duas partes, equivalente a cada tributo. Né? Então, muita gente está aí pensando que eu não declaro, não dá nada. Dá, sim. Isso é uma coisa muito séria. Inclusive, tem casos aí de a esposa que deu a conta para o marido porque a empresa estava em execução, né? Digamos que ela é funcionária pública, ganha X, só declarava que como funcionária pública. No entanto, o valor de 500 mil, né, não foi declarado, quem responde é ela pelo crime tributário, não é a pessoa que fez o depósito, e quem vai pagar as multas de 75% é o dono da conta. Não é a pessoa que fez o depósito. Então, para você ver, tem muita gente, né, incorrendo, né, e qual o perigo disso? Isso é uma coisa que eu chamo a atenção aqui, né, como tributarista, eu trabalho muito nessa, tenho visto a Receita Federal, né, enviando para a Justiça processos criminais de pessoas até que não têm condições nenhuma. Né? Aí vão me perguntar o que é crime tributário. Eu vou dizer uma coisa, muita gente que está ouvindo a gente aqui já incorreu no crime tributário e não sabe. Vou dizer o que é o crime tributário, que é crime contra a ordem tributária, que é a Lei 8.137 de 1990. Né? No seu artigo 1º, não vou falar em artigo, vou reduzir. Olha bem, muita gente aí já incorreu em crime tributário. Olha só, sabe. Gente, presta atenção. Constitui crime contra a ordem tributária, suprir ou reduzir tributo, né? Aí está um pouco complexo, mas eu vou explicar melhor. Isso é o quê? Omitir informações ou prestar declaração falsa à Receita Federal ou à autoridade fazendária, que é o fiscal. Né? Se você presta essa declaração, se você está omitindo qualquer renda, né? E renda é o fato gerador do imposto de renda que gera a hipótese de cobrança, né? A hipótese da cobrança, que é a lei, né? Então, se você omitiu, que seria o caso dos exemplos que eu dei, né? Você eu só vou declarar o que eu ganhei, não vou declarar o que meu marido depositou em minha conta. Então, automaticamente você já incorreu na multa. Você vai pagar 75% de multa em cima do valor que você não declarou, né? E está incorrendo, como eu falei aqui, ó, artigo 2º, omitir declaração sobre rendas ou declaração falsa. Quer dizer, a depender do que a Receita entender, ela vai fazer uma ação penal fiscal, né, e vai te mandar a denúncia para o Ministério Público. Ou seja, a pessoa muita gente entra em desespero porque realmente não tem intenção, não tem informação. Eu acredito que o governo deveria fazer uma matéria educativa, né, informando sobre isso. Inclusive, foi muito bom a instrução normativa que foi revogada, porque passou para 5 mil, agora volta para 2 mil, quer dizer, isso piorou. Que eu queria perguntar ao senhor, doutor Tito. O senhor começou agora o quadro Nosso Plantão Justiça falando, João, foi errado. Não, ao meu ver, foi errado. Não deveria ter sido revogado. Era melhor para a população ter essa fiscalização em 5 mil do que em 2 mil, né, 2.500.
Então, por que o senhor acredita que foi errado? Porque era mais importante essa fiscalização de 5 mil? Eu acredito que pediram para apanhar, né? Foi tanta fake news que Tanta assim, fake news, eu quero verdade. apanhar. Né? As pessoas começaram a espalhar, não, eu quero que me taxem, eu quero que piorem minha... Assim, aí o governo né, caiu Na armadilha das nessa redes. armadilha, na impopularidade que ficou, né, as pessoas não entendem né, a instrução normativa, acho que eu estou deixando bem claro aqui, né, eu tenho essa missão como tributarista de esclarecer isso, né, então a ação do governo estava certíssima, aumentou, inclusive para não fiscalizar pequenas movimentações, né, essa revogação pirou a situação. E outra coisa, quanto à taxação, o governo está quebrado, todo mundo sabe, né? E já vem, não é da agora, não, do governo anterior, da pandemia, não é. E, inclusive, o presidente do Tribunal de Contas já afirmou, né, que dentro de 5 anos o governo federal não vai ter como pagar, se continuar assim, não vai ter como pagar nem aposentadoria e nem salários. Imagine, não vai ter como pagar. Então, eu acredito que o próximo presidente que entrar, seja quem for, vai precisar de arrecadar. Né? Fundamental, né? É fundamental, vai ter que aumentar tributo e acredito que realmente né, essa fake news deu até uma ideia boa para o governo. Realmente não vão fazer agora, porque é uma medida muito impopular. Né? Mas o novo governo que assumir, ele precisa fazer caixa e vão taxar. O Pix hoje é a maior parte da movimentação financeira. Agora, olha só, gente, são 12 horas e 50 minutos, estamos no Plantão Justiça com o doutor Tito Cavalcante, esclarecendo aí as questões relacionadas à medida do governo federal de fiscalização do Pix. Olha só o mundo que estamos vivendo, doutor Tito. O governo federal toma uma atitude, a Receita Federal, de intensificar, de aumentar o valor de fiscalização nas movimentações e transações via Pix, e não era só via Pix, era também cartão de crédito por aproximação e essas esferas virtuais, né, do jogo aí do trânsito do dinheiro. O governo federal toma essa medida é interpretada por setores da sociedade de forma equivocada, estes setores da sociedade vão para as mídias sociais, vão para as redes sociais, espalham fake news, e eu fico me perguntando com qual motivo esse povo vai espalhar fake news. Espalham fake news, a população fica desinformada, fica desesperada, começa a achar que o governo está taxando a transação do Pix, que criou um novo imposto sobre o Pix, fica todo mundo desesperado. O governo federal não consegue se comunicar com a população para dizer: nós não estamos taxando. Não existe novo imposto. Isso é apenas um protocolo de fiscalização. A gente aumentou o valor dessa fiscalização, mas não existe novo imposto. O governo federal não consegue ter esse diálogo com a população. A medida se torna impopular junto à população. O governo federal faz o quê? Suspende, revoga essa medida. Olha só, uma medida, como o senhor acabou de esclarecer para a gente aqui no Plantão Justiça, que seria benéfica para a população, que seria importante para a população, foi revogada por conta da disseminação de fake news, não é, doutor Tito? Isso, foi bem desfavorável, né? A revogação só fez desfavorecer o contribuinte, né? Infelizmente, mas eu não vi outra saída para o governo. Ou ele fazia isso ou parava, né, para ficar debatendo coisas que não existem. É verdade. Bom, eu aconselharia a quem não fez, digamos, os exemplos que eu dei, digamos, quem declara 60 mil por mês e deixou de declarar o dinheiro que outra pessoa depositou em conta, digamos, de 200 mil, eu aconselho a fazer uma retificação, né, para não cair na malha fina. Né? Existe esse instituto chamado Retificação da Receita, né, e denúncia espontânea também. Né? Denúncia espontânea é um pouco complexo, não vou explicar, né? Mas o denúncia espontânea através do advogado e a retificação através do contador, né, para justamente não incorrer no crime tributário e não pagar multa. Porque, como eu falei, muita gente está incorrendo, né, não só na multa, como em crime tributário, e a multa vai para a execução fiscal. Né? A pessoa vai para a execução fiscal, tem um bem piorado, né? Então, eu aconselho a ter um contador, né, para analisar essa parte que não foi declarado, claro, que superou o valor anual se não superou o valor anual de 27.110, não tem problema. E você só vai pagar o tributo abatendo esse valor.
Se abate esse valor, o restante, a pessoa, a depender do valor que ganhou normalmente, vai pagar, né, de 7,5% a 27,5%. Se for pessoa física, a jurídica é bem menor. Perfeito. Gente, esse foi o Plantão Justiça com o Dr. Tito Cavalcante, esclarecendo para a gente aqui as informações sobre essa taxação fake do PIX, essa nova regra aí do governo federal que foi revogada. Doutor Tito, quem quer encontrar o senhor para tirar dúvidas, esclarecimentos, orientações, como faz? Bom, pode entrar no Facebook, procurar Tito Cavalcante Advogado, ou no YouTube, @Tito Cavalcante, Tito Cavalcante Advogado, né? Ou pelo e-mail, né? titocavalcanteadv@bol.com.br. Eu estou à disposição para esclarecimentos, né? Eu me sinto nessa missão de ajudar o contribuinte, por ser, ainda mais o direito tributário é muito complexo. É verdade. As leis são esparsas, né? Muitas leis, né, já foram consideradas artigos, pelo menos de leis, foram considerados inconstitucionais. A gente ainda não tem um código atualizado, o Código Tributário é 66, né, o processo, a lei de execução fiscal de 72, tá tudo, né, precisa realmente essa reforma tributária, né, que eu poderia um dia vir falar melhor sobre isso, que é muito bom. Amanhã, foi até bom o senhor falar isso, olha só, o gancho para amanhã. Amanhã o nosso Plantão Economia vai receber o Marco Aurélio falando sobre a aplicabilidade da nova reforma tributária na população. Certo. Exatamente, essa reforma vai ser importante, né, vai facilitar a vida das pessoas. Mas estou à disposição, né, para todo contribuinte, né, ou pessoa estudante que tem interesse. Já falei pelo Tito Cavalcante Advogado no Facebook, ou @Tito Cavalcante Advogado no YouTube. Obrigado, doutor Tito Cavalcante.